tem uma coisa, existe uma diferença entre a doença celíaca e a intolerância ao glúten. São duas coisas diferentes e nós vamos conversar com o repórter William Franco para saber se a dieta entre esse problema e o outro é diferente também. Boa tarde, William. Olá, Glaura, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, tem diferença sim na dieta, embora os sintomas de quem tem intolerância ao glúten e de quem tem a doença celíaca sejam muito parecidos, né, os sintomas, existe bastante diferença que resulta principalmente na ingestão de alimentos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um bolo bonito que está aqui nessa mesa. Esse bolo foi produzido à base de aveia, não tem trigo. Então, neste caso, a maioria das pessoas que têm intolerância ao glúten pode ingerir este bolo sem problema nenhum. Já quem tem a doença celíaca, de forma alguma. Porque a aveia tem alguns tipos de proteínas que foram contaminadas. E quem vai falar isso para a gente detalhadamente, com propriedade, é a Emanuele Salustiano, que está aqui do meu lado, ela que é nutricionista. Emanuele, como que funciona essa questão da aveia ter o glúten de uma forma um pouco diferente? Boa tarde. Boa tarde. A aveia ela tem glúten por contaminação. O que significa isso? É como a empresa que manipula o trigo nas esteiras dentro da empresa, ela manipula também a aveia. Por conta disso, eles têm que informar que esse tipo de alimento contém glúten. Ou mesmo que ele possa somente conter por um mesmo ambiente, tem que ser informado. Então, para o paciente celíaco, realmente não é recomendado. Para quem tem intolerância ao glúten, se for bem leve, na maioria dos casos ele vai poder consumir realmente. Então, aí quando eu falar da questão da intolerância, você me disse que a maioria das pessoas pode comer sem problema algum, mas tem algumas que não podem, são os casos mais raros, podemos dizer assim. Por quê? Porque tem níveis dentro da intolerância, você tem níveis de manifestação de sintoma. Então, eu posso ter um indivíduo que tenha intolerância ao trigo, que é um cereal, e não tenha necessariamente ao glúten. Então, ele pode passar mal pela presença da aveia, por exemplo, e não do glúten na aveia. Isso varia bastante. Como tem gente que pode ter problema com o trigo, com o glúten, com a aveia. Tá certo. A Glaura agora tem uma pergunta para a gente ao vivo do estúdio. Glaura, pode fazer que eu repasso. William, é certo afirmar então que a doença celíaca é a etapa mais grave de uma intolerância ao glúten? Tá certo. A Glaura pergunta se, assim, no caso, a doença celíaca, ela é o último estágio, é o processo mais avançado de quem tem intolerância ao glúten, ou não? São coisas distintas, embora muito parecidas. São distintas. A doença celíaca ela é uma doença autoimune. Então, o próprio organismo, ele destrói o intestino na presença do glúten. Então, por isso que você precisa retirar o glúten. Se você retira o glúten, você para de apresentar essa autoimunidade contra o intestino. Então, ela não é um grau avançado da intolerância ao glúten. A intolerância ao glúten e qualquer outro alimento, ela realmente tem níveis, tanto sanguíneos quanto de sintomas. Mas não necessariamente ela vai evoluir para a doença celíaca, não leva à doença celíaca, mas o indivíduo pode apresentar a doença celíaca em qualquer momento da vida. Aqui na mesa, o Alex está mostrando para a gente, tem alguns produtos à base de glúten e também 2 bolos, né? Explica para a gente quais são eles. Eles são sem glúten, na verdade, William. Eu tenho, esse que o Alex está filmando agora é um bolo feito com arroz integral, ele não vai nenhuma farinha, ele é feito somente com o cereal, que é o arroz integral. Aí vai ovos, a composição toda, né? É um bolo que se assemelha bastante ao bolo convencional de trigo. Aqui eu tenho algumas massas também, um macarrão de arroz, esse branquinho que você está vendo, ele é só de arroz, ele é um macarrão oriental chamado de bifum. O macarrão parafuso, ele é feito de arroz e ele tem ovo na composição também. E já esse outro talharim, ele é um talharim artesanal, ele é feito com grão de bico. Esse, no caso, ele é temperado com fungo, por isso ele tem essa corzinha diferente, então ele já vem com sabor. Ele é um macarrão mais gastronômico também, mais gourmet, né? Uma preparação bastante interessante. São várias alternativas que a gente pode ter no dia a dia, isso ainda é pouco conhecido. Agora, esses produtos que você mostrou agora, eles são industrializados, né, na maior parte, mas aquele arroz ali, ele dá para se fazer em casa? Dá. Assim, a massa, tanto o bolo, o pão, o macarrão, se a pessoa tiver à disposição e tiver um pouco desse feeling na culinária, ela consegue desenvolver. Mas para macarrão é mais fácil realmente que ela compre já pronto. Tem boas indústrias no mercado hoje que já estão produzindo, fazendo essa substituição. Quando dá aquela vontade de comer uma macarronada, a pessoa tem alternativa, né? Agora, o sabor é muito parecido com o que tem o trigo ou tem uma diferença? A
A diferença no macarrão, eu considero pouca. Então, eu acho que o macarrão de arroz e o macarrão de trigo, eles são bem parecidos. Já o de grão de bico, ele é bem diferente. A textura é diferente, o sabor é diferente. Ele também tem uma composição nutricional interessante, que ele é um macarrão, por ser feito de grão de bico, ele tem mais nutrientes, ele dá mais saciedade, ele tem mais proteína também. Então, não só para quem tem intolerância ao glúten, doença celíaca, um indivíduo, dentro de um contexto saudável, ele pode estar ingerindo esse tipo de alimentos também. Tá certo, fica a dica. A Glaura tem outra pergunta. A Glaura pode fazer. William, quando a criança é diagnosticada com a doença celíaca ou com algum grau assim mais avançado de intolerância ao glúten, é interessante que a família inteira faça dieta? Tá certo. A Glaura pergunta assim, quando a criança ela já é diagnosticada com a doença celíaca, é importante que exista toda uma reestruturação familiar no sentido da alimentação, para que as pessoas que estão em casa passem a consumir pelo menos a maior parte daqueles alimentos que a criança que está com aquela patologia pode consumir? Com certeza. Até porque, como a não celíaco, essa parte da contaminação, ela é muito severa. Na maioria dos casos, realmente, o ambiente onde a pessoa vive não pode ter a presença do glúten. Nem que seja um pacote de macarrão fechado na despensa. Não pode manipular na mesma panela, na mesma cozinha, usar os mesmos utensílios. Então, normalmente é comum. O paciente celíaco, a família inteira entra no mesmo perfil alimentar, fazendo a substituição por os produtos livres de glúten. Né? Agora, boa parte dos sintomas, tanto para quem tem a intolerância, para quem tem a doença celíaca, são algumas dores abdominais, né, que estava me dizendo. Eu tenho uma amiga que ela tem muitas dores, né, ela já procurou um gastro, já fez vários exames, já foram descartadas muitas hipóteses e agora chegou-se à conclusão de que era um intestino que estava, por exemplo, como que eu posso dizer essa informação? Um intestino irritado. Né? Então, assim, dispensou-se algumas patologias e ela estava com síndrome do intestino irritado. Pode ser que essa pessoa ela tenha alguma intolerância ao glúten ou até mesmo a doença celíaca? Pode. É muito comum. Na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela é um conjunto de sintomas, ela não é necessariamente uma patologia. Da minha experiência clínica, eu atendo muitos pacientes com síndrome do intestino irritável. Depois de um remanejo na alimentação, a gente consegue livrar a pessoa dos sintomas. Então, porque às vezes é um alimento provocando, é um alimento agredindo o intestino. Isso eu posso ter pela presença do glúten, que é uma proteína que hoje está dentro de alguns cereais, como trigo, centeio, cevada e malte. É uma proteína que dentro do trigo ela é um pouquinho mais complicada, porque o trigo já sofreu várias transgenias. Então, eu posso ter uma pessoa com intestino irritado, né, com a síndrome do intestino irritável, pela presença do glúten. Ela pode ter um problema com alimento incomum, ela pode ter um problema com melão, e ela consome melão todos os dias. Então, a intolerância ela pode acontecer a qualquer alimento. E vale a pena pesquisar isso. Então, fazendo testes alimentares, testes de remanejo na alimentação, a gente pode ajudar em muito casos assim. Maravilha. Agora a pergunta que não quer calar. Esses bolos aqui, tem muita diferença de sabor, assim, ou é muito parecido? Tem vários produtos assim no mercado e tem várias receitas também. É muito comum o pessoal falar que a preparação sem glúten, ela é ruim, é sem sabor, tem a textura diferente. Eu bato na tecla de que isso não é verdade. Então eu vou experimentar ao vivo aqui, vou falar o que eu acho, pode ser? Pode ser. Então tá, eu vou pegar aqui, você vai falando, explicando pra gente essa diferença. Tá joia. Esse bolo que o William está provando agora, ele é um bolo feito com aveia, então ele também não vai farinha. Então a gente já começa a mudar esse contexto de que o bolo vai farinha branca. Eu estou usando um cereal integral. E ele é com banana. Você sente o gostinho de banana, William? Sim, sinto. E a textura, na minha opinião, ela é bem parecida com o trigo, porque a aveia ela também dá uma elasticidade. Tá? No caso dos produtos feitos com farinha de arroz, que é o exemplo do outro bolo, que ele é feito com arroz integral mesmo. Eu prefiro fazer com arroz do que com a farinha de arroz. Você consegue pagar mais barato, ter mais nutrientes, né? E a massa fica mais fofinha também. Ô, Glaura, olha só, eu acabei de experimentar esse bolo aqui de aveia e, de fato, não é porque ela está aqui na minha frente, não, que eu vou desmascarar, mas realmente é um bolo que lembra muito o bolo tradicional, à base de trigo, tem uma textura um pouco mais diferenciada, mas é um bolo fofo, um bolo gostoso e que dá vontade de repetir, só que eu não vou fazer isso agora, né? Agora, eu vou experimentar esse outro aqui, que é a base de arroz, né? Você está me dizendo? Isso. Esse é feito com arroz integral, ele também é um bolo que é sem farinha. Ele tem um gostinho de coco, porque eu utilizei o óleo de coco, o leite de coco e um pouquinho de coco ralado.
E ele é feito com arroz integral, ele bate no liquidificador o arroz integral mesmo. Mas que tem um gosto de queijo, não tem nada de queijo aqui não. Ele lembra, né? Lembra. Mas não tem. É o gostinho do arroz, ele lembra um gosto um pouco do milho, um pouco do queijo mesmo. O arroz cozido, ele dá essa sensação. Então, esse bolo é um bolo que ele pode ser considerado integral, tanto de aveia quanto de arroz, porque eles não usam nenhum tipo de farinha branca. Mas eles usam açúcar, né, no caso. Agora, para que a pessoa consiga ter essa alimentação em casa, você também dá dicas de receita, de como ela deve fazer isso? Sim, sim. Normalmente, os pacientes, né, eles recebem um manual de receitas mesmo. É um tipo de contexto alimentar que você precisa gostar de cozinhar ou então aprender a gostar. Porque você preparar vai sair muito mais barato, né, financeiramente falando. Você consegue colocar o seu dedinho ali, o seu sabor. Esse bolo de arroz que você provou, por exemplo, a gente faz variações dele. Eu adiciono cenoura e tem um bolo de cenoura. Eu adiciono maracujá e tem um bolo de maracujá. Ele fica uma base e você vai mudando as receitas. Realmente é muito gostoso. A Glaura tem uma outra pergunta, a Glaura pode fazer? William, a gente está falando sobre alimentação, sobre a dieta, que é legal, mas vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, já que é uma coisa que não é muito fácil de diagnosticar, né? A gente tinha conversado antes de você sair sobre 2 casos. Eu queria que você repassasse para ela salientasse a importância da gente ficar bem atento, né, ao comportamento das crianças. Combinado. Olha só, a Glaura quer saber em relação aos sintomas, além dessas questões de dores abdominais muito fortes. Você me disse que tem gente que ao extremo pode ter até mesmo depressão, inchaço nas pernas, varia bastante? Varia bastante. Os sintomas clássicos são normalmente intestinais, ou então gastrointestinais. A pessoa pode ter refluxo, ela pode ter aftas, ela pode ter azia, indigestão. Esses sintomas, eles podem desequilibrar qualquer ponto do organismo. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ardência de olhos. Por conta da inflamação provocada, eu afeto outras partes do corpo. O que é muito comum na intolerância ao glúten é a dor nas articulações e dores musculares. A pessoa é sensível a qualquer toque, ela sente dor com facilidade nas articulações. Aí acho que tem artrite, artrose, não tem nada a ver. Isso. Às vezes provoca artrite, mas pela presença do alimento. Quando a gente consegue fazer o remanejo nutricional, até a artrite vai aliviando. Então, os sintomas realmente eles podem aparecer em qualquer ponto do corpo. Posso ter alterações comportamentais, emocionais, eu posso ter um aumento de pressão arterial. Então, a pessoa pode ficar hipertensa num momento após consumir um certo tipo de alimento. Agora, eu vou falar de uma outra questão. Tem uma criança de 10 anos que ela estava jogando bola esses tempos, ela caiu, quebrou a perna e demorou muito para esse processo todo de recuperação. E daí a família descobriu que essa criança também tem a doença celíaca. O glúten ele promove algum tipo de descalcificação por ser uma proteína ou não tem nada a ver? Por que essa associação? Nesse caso em específico, o que eu consigo avaliar é o seguinte: se ele tem uma doença celíaca, ele prejudica o sítio de absorção de nutrientes dele no corpo, que é o intestino. Todos os nossos nutrientes vêm através do intestino. A gente mastiga, passa pelo estômago, o intestino absorve isso. Se eu tenho o intestino de uma pessoa com doença celíaca, ele perdeu a capacidade de absorção. Se eu não tenho absorção, eu não absorvo cálcio, magnésio, zinco, selênio, os nutrientes que formam os ossos. Tá certo, Emanuele. Muito obrigado pelas suas informações. Glaura, lembrando que quem quiser experimentar ou pelo menos fazer a receita do bolo de arroz e do bolo de aveia, tá no nosso site msrecord.com.br. Vai lá, pegue a receita e aproveite em casa. É muito bom.